Bora lá, meu povo! Adam Bareiro vendido ao Boca Juniors. Saiba todos os detalhes. Situação de Lucas Braga aguarda definição. Carpini opina e mídia abre o jogo. Mudanças na escalação para o jogo da volta contra o Ferroviário. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, rouco e acabado pós-carnaval. Tirei aí uns diazinhos sabáticos sem fazer nada aqui no Expresso, né? Me sinto um pouco culpado, tá? Mas voltamos hoje mesmo doente e cansado, mas com força total para trazer conteúdo para vocês. Hoje, inclusive, teremos coletiva à tarde, live tradicional à noite, além deste vídeo das 5h30 da manhã, que finalmente está voltando, né? Acho que eu não gravo vídeo desde a sexta-feira da semana passada, né? Então foram muitos dias aí sem vídeo. Temos que recuperar o tempo perdido para fazer com que esse mês de fevereiro se ajuste aí minimamente para a gente conseguir salvar, beleza? Bom, vamos às notícias deste vídeo, meus amigos. Na calada da noite, nos finalmente da quarta-feira de cinzas, Adam Bareiro parece que está finalmente acertado com o Boca Juniors. E aí eu vou trazer aqui para vocês como é que se desencadeou essa situação do Bareiro. Porque é o seguinte, horas mais cedo tinha saído uma matéria lá no Diário do Nordeste que trazia a seguinte manchete: Fortaleza recusa oferta do Boca Juniors e faz contraproposta por Bareiro. Veja valores. Vamos lá. A negociação entre Fortaleza e Boca pelo atacante paraguaio Adam Bareiro ganhou um novo capítulo. O clube cearense recusou a primeira investida pelo atleta e fez uma contraproposta aos argentinos. A situação foi divulgada pelo jornal Diário Olé e confirmada pelo Diário do Nordeste. Assim, as tratativas seguem. A equipe da Argentina ofereceu 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, pela aquisição do jogador, e o Leão pediu 4 milhões, aproximadamente 20,8 milhões de reais para fechar o acordo. Perdão. Como os direitos econômicos do centroavante de 29 anos são divididos com o River Plate, sendo 50% para cada, o time cearense embolsará metade do valor do negócio. Internamente, o foco da gestão tricolor é receber um montante próximo do que gastou para contar com o jogador em 2025, quando comprou por 1,8 milhão de dólares, cerca de 9,8 milhões na época do próprio River Plate. Então, Fortaleza precisa recuperar isso aqui, gente, porque senão, meu amigo, é mesmo que nada, entendeu? Precisa lucrar bem ou recuperar pelo menos o que foi investido na compra do Bareiro. E ele se tornou destaque após um período de adaptação e dificuldade junto com o Palermo. O resto é história. Quase que ajudou o Fortaleza a ficar na Série A, mas não deu. Mas pelo menos se valorizou, né? E aí a gente vai, certo, para os finalmente que aconteceram horas depois. Porque, segundo o glorioso César Luiz Melo, cara que nunca erra, né? Ali, pertinho da meia-noite, Adam Bareiro ficou a um passo de se tornar um novo reforço para o Boca. Fortaleza fez uma contraproposta final com melhores condições de pagamento e um acordo iminente por 3 milhões de dólares. O atacante já tem um ok, um contrato de 3 anos, mais um ano adicional. Beleza? E aí, pouco tempo depois, saiu a atualização que ninguém queria, mas, segundo o César Luiz Melo, Adam Bareiro é a nova contratação do Boca. Já existe um acordo completo com Fortaleza, compra dos direitos de transferência por 3 milhões de dólares. Assim que ele passar nos exames médicos, assinará um contrato de 3 anos com opção de renovação por mais um. Então, trato feito aí, segundo o Melo, o Bareiro está a caminho do glorioso
Boca Juniors, meu amigo. E aí morreu Maria Preá, né? Não tem muito o que fazer. Vamos esperar aí mais detalhes, questões financeiras, como é que fica para o Fortaleza. Importante saber a questão da porcentagem, se é 100% do passe ou apenas os 50% do Fortaleza, já que 50% pertence ao River Plate. Quando a gente souber essas informações, vamos trazendo aí ao longo do dia. E aí a preocupação que fica, gente, é como é que vai ser agora, porque Campeonato Cearense já era, né? Não dá mais para inscrever ninguém. A gente vai para um eventual final contra o Ceará com GB ou Kaique de centroavante. É preocupante? Sendo bem sincero, perde a força no ataque do Fortaleza, que já estava sendo praticamente todo reformulado, só havia ficado o Bareiro, né? Então, eu sinceramente não sei, queria saber de vocês. O que é que vocês acham? Porque como é que vai para uma final do Cearense com GB e Kaique de centroavante? Porque já reformulou as pontas, não conseguiu inscrever o Lucas Braga a tempo. Então tu tem ali o Rodriguinho, tem também aí o Luiz Fernando, enfim, sei não. É um pouco preocupante. Tem o Vitinho também, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas ao que tudo indica, Adam Bareiro está indo em definitivo para o Boca Juniors. O Fortaleza vendeu e agora a gente vai ter que esperar as próximas horas aí para saber com relação a valores como é que fica pro Fortaleza. Bom, deixe seu tchau e seu muito obrigado ao Bareiro aqui abaixo nos comentários. Feedback de vocês sempre muito importante para a gente conversar sobre os temas do vídeo. Beleza, gente? Lucas Braga, quando que vai ser anunciado como reforço do Fortaleza? O Carpini foi perguntado sobre isso na coletiva pós-jogo da vitória sobre o Ferroviário por 2-0. E ele falou o seguinte, aspas, não sei ao certo quais foram os detalhes que travaram um pouco o processo. O tempo ficou curto pelas negociações, a dificuldade, houve todo o cuidado e a cautela do departamento de futebol para o Cearense não, mas a gente espera contar com o atleta para a sequência da temporada. São trâmites burocráticos, não sei falar exatamente porque não teve tempo hábil até sexta-feira. Pronto, isso aí foi o Carpim. A Fernanda Alves, Estevam Verdes Mares, comentou o que foi que aconteceu de fato e por que o Lucas Braga ainda não foi anunciado como reforço do Fortaleza. Vamos ouvir. Fortaleza está treinando, mas o que é que acontece em relação a ele ser oficializado no Fortaleza? Ele tenta uma rescisão de 13 milhões de reais com o Vitória. E aí a equipe baiana tenta negociar com o atleta um outro valor, o staff dele correndo atrás dessa situação para poder regularizá-lo no Fortaleza e ele ficar à disposição, já pensando, por exemplo, na Copa do Brasil, que é semana que vem, já que no Campeonato Cearense, diante desse problema, ele não foi inscrito, já que esse prazo acabou no dia 13, foi na última sexta-feira. E aí agora é correr contra essa situação burocrática, ele segue conversando com o Vitória e por isso que ele ainda não foi anunciado, mas Carpini conta com ele, falou na coletiva que não entendia ainda sobre essa questão do processo, que não deu a oficialização do atleta, mas que é o nome que ele quer contar para 2026. Tá aí, é mais uma situação que a gente vai ter que esperar, é o imbróglio, né, do jogador com o Vitória. Vamos ver o que é que vai acontecer, lembrando que o Martínez, né, foi do Fortaleza para o Vitória de graça, já até marcou gol lá pelo Vitória, o Vitória podia facilitar um pouquinho essa situação aí para ver como é que vai ser, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim, espera-se que essa situação seja resolvida logo para que o jogador possa ser anunciado e estar à disposição para o jogo da Copa do Brasil, que será terça-feira da semana que vem. E você já sabe quem o Fortaleza vai enfrentar? Pois é, já temos o adversário. E trata-se, sabe de quem? Do glorioso Maguari de Pernambuco. Ele eliminou o Laguna do Rio Grande do Norte e vai ser o adversário do Fortaleza na Copa do Brasil. Essa matéria aqui traz um dossiê completo aí sobre a equipe pernambucana. Eu vou deixar para falar um pouco sobre tudo do Maguari na live das 18h15, porque a gente tem mais tempo para conversar, ler a matéria toda, entender o que é o Maguari, quem é o Maguari, quem joga no Maguari. Beleza, gente? Engraçado que aqui também, né, no nosso estado, tem um time chamado Maguari, um dos times tradicionais, aí ao lado do América, do Terrimar e do Calouros do Ar. Pois é. Mas sumiu, né, no cenário estadual aqui
cearense. Então, é o Azulão de Bonito, fundado em 1971. Vamos aguardar esse jogo. Tem um dossiê completo, a gente traz na live de mais tarde, às 18h15. Lembrando que esse jogo será terça-feira, tá? Se eu não estiver enganado, gente, 9h30 da noite na Arena Castelão. O horário não é muito bom, não, né? Mas, ao que tudo indica, terça-feira, 9h30 da noite, no Castelão. Beleza? E, gente, Fortaleza, como já tem uma vantagem aí sobre o Ferroviário por 2-0, pode até pensar em mudar um pouco o time, né? Assim como o seu rival Ceará, que também já encaminhou a vaga após golear o Floresta por 3-0. O Alexandre Mota trouxe uma matéria sobre isso. E no Fortaleza ele fala o seguinte: testes. Uma possibilidade é a mudança do esquema tático. Ao longo do estadual, o técnico Carpini adotou o 3-5-2 como formação principal sob justificativa da ausência do elenco para posições específicas, como lateral esquerda e ponta. No entanto, essa situação foi resolvida na última semana com a chegada de 4 contratações: o Luiz Fernando, o Rodriguinho Fuentes e o GB. Inclusive, os 2 últimos serão apresentados hoje à tarde no PC. E aí, continuando. Tá aqui, você vê aqui, né, ó. Breno, Mailton Brits, Cardona Fuentes, Pierre, Lucas Sacha Pochettino, Vitinho, Luiz Fernando e o GB. Já que talvez não se tenha mais o Bareiro, né? É um time aí que pode enfrentar a equipe do Ferroviário no sábado. O que é que vocês acham? Esse time aqui é legal? Seria interessante? Já comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, assim como o Bareiro apareceu treinando aí nas fotos, apesar do iminente acerto com a equipe do Boca Juniors, quem também tá treinando é o João Ricardo, né, gente? Acertado com o Corinthians, o João Ricardo aparece treinando com bola no Fortaleza. Vamos ver aí, né? Vai se recuperar, vai viajar para São Paulo, fazer os testes e vai jogar pelo Corinthians em 2026. Boa sorte aí ao João. Pelo menos está treinando aí no Fortaleza. Comenta a tua opinião aqui abaixo sobre todos os assuntos que eu trouxe neste vídeo. Bom, meu povo, é isso, videozinho, 13 minutinhos, me perdoem aí pela voz, tô baqueado ainda, gripei, muita chuva nesse carnaval, muito álcool, enfim. A gente volta a qualquer momento, lembrando que tem coletiva à tarde, aqui e na Guigui, live 18h15, valeu, falou e tamo junto.